Fala pessoal, bem-vindos de volta ao PatasCast. Esse é um podcast onde você encontra informação de forma clara sobre a vida e o bem-estar dos seus pets. Hoje a gente trouxe aqui a doutora Larissa Pereira. Ela é pneumologista, é a especialidade dela. A gente tem passado momentos de muito calor agora, está muito quente aqui no Brasil todo. E a gente vai tirar algumas dúvidas com ela sobre isso daí, como que pode afetar os nossos pets. Doutora Larissa, então, eu te trouxe aqui hoje para a gente poder conversar porque o calor está demais para a gente. Né? Nós estamos sentindo um calor muito grande. E agora, imagina para os pets, tem algumas raças predispostas também a sofrer mais com isso. Então eu queria saber qual é a importância, quais são os riscos que esse calor excessivo traz para os nossos pets. Não, beleza. Quando a gente fala de calor excessivo para os pets, em geral, é perigoso, né? Mas, particularmente, para algumas raças é um pouco pior. Eu falo muito, assim, para os meus tutores, principalmente para os tutores de raças braquicefálicas, que quando a gente fala braquicefálico, a gente pensa no bulldog francês, no bulldog inglês, no pug, né, no shih tzu, no chihuahua. Então, assim, todos esses pacientes que eles têm esse focinho achatadinho, Sim. né? Esses pacientes, eles têm uma capacidade de termorregulação muito reduzida, né? Então, o que isso vai acarretar? Esses pacientes, eles vão hiperaquecer. Essa é a principal intercorrência, é a coisa mais grave aí que pode acontecer com esses pacientes. Essa dificuldade da termorregulação, ou seja, do controle da temperatura corporal, Isso. é por causa da respiração que ela é deficitária, vamos falar assim, que ele tem dificuldade respiratória, né? Isso por aí. isso? Isso aí. O que acontece? Quando a gente vai termorregular, né, trocar calor com o ambiente, o que acontece? A gente começa a suar, a gente vai ficando mais fresquinho e tudo. Então, a nossa capacidade, o nosso sistema termorregulador é muito mais eficiente. Como que eles termorregulam? Pela respiração. Então, é um paciente que ele já é deficiente, né, na parte respiratória, e na hora de termorregular, eles sofrem muito mais, eles entram em esforço respiratório muito mais do que os outros pacientes. Entendi. Então, assim, são pacientes que não podem passar calor de jeito nenhum. Porque assim, para a gente termorregular, né, controlar a temperatura do nosso corpo, a gente tem a respiração ofegante, mas a gente também sua, né? Tem as glândulas sudoríparas que deixam o nosso corpo molhado para trocar calor. E o cachorro não tem. Então, assim, até uma coisa que as pessoas às vezes não se tocam, não observam. O cachorro não molha o corpo quando está com calor. Porque ele não tem essas glândulas sudoríparas, né? Então não vai produzir aquele suor, aquele líquidozinho no pelo. O pelo fica seco. Ele está morrendo de calor, mas o pelo está seco, né? Mas a respiração que é o único mecanismo dele de troca de calor, então, é isso? É o mecanismo que eles usam, né, para poder fazer essa troca de calor com o ambiente. Então, esses pacientes, eles vão hiperaquecer, e aí quando a gente vê, até mesmo a gente vê os casos da internet, né, do bulldog que convulsionou no calor, que ele começou a tremer. Então, assim, é uma emergência que é muito difícil de você, né, o prognóstico é muito ruim quando isso acontece. Então, a gente precisa evitar. Né, o que eu venho falando para os meus tutores no consultório? Passear com esses pacientes só depois de 6 horas da tarde. Nem de manhã eu estou deixando, porque está muito quente. Tá muito calor mesmo. Quente. A gente vê 7 horas da manhã já está um calorão. E a gente está passeando na rua, para a gente fala, nossa, está calor, né? Imagina para eles que estão ali em contato direto com o chão. Muito próximo ao solo, né? Muito próximo. Então, a gente precisa pensar nisso, porque quando se fala passear no sol, todo mundo pensa muito na patinha, né, que vai queimar os coxins, mas, na verdade, a minha preocupação, eu tenho outros olhos, né, eu me preocupo com outras coisas, né, que é mais dessa parte respiratória. Anatomicamente falando, por que esses cães, essas raças específicas aí, têm mais dificuldade para trocar o calor? Então, essas raças, né, elas já nascem com alterações da conformação do crânio, tá? Então, esse crânio, esse focinho, quanto mais achatadinho ele vai ficando, esses pacientes, eles nascem com processos obstrutivos de via aérea superior. Então,
obstrução primária, a gente pensa, né, todo mundo sabe, o prolongamento de palato, uma estenose de narina, mas eles têm outras alterações também, a hipoplasia de traqueia. E aí, o que acontece? Eles já nascem com essa obstrução de via aérea superior, tá? Aham. Com o tempo, o que eu falo muito para os meus tutores? Essas alterações, esse paciente, ele tem essas alterações e isso acontece uma piora progressivo na vidinha deles. Se eles nascessem assim, continuassem assim, com esse processo obstrutivo, beleza. Só que o que é preocupante? As alterações secundárias, as que vão acontecer depois, né? Com a progressão, com o tempo E passando. quais seriam essas alterações? Principalmente o colapso da laringe, né? A laringe parar de funcionar. A laringe é como se fosse, eu gosto de explicar assim, a laringe é como se fosse uma portinha, tá? Aham. A entrada para a traqueia e para o trato respiratório inferior, né? Então, vai abrir a laringe, o ar vai passar pela traqueia e vai para o pulmão. Essa laringe, com o tempo, ela vai colapsando, ela vai parando, ela vai diminuindo a sua função, o seu funcionamento. Até que chega um dia que acontece? Ela não funciona mais, ela não abre. Não abre, não tem abertura na glote ali, não vai entrar ar. Entendi. Acabou, esse paciente não respira mais, né? Então, essa é a alteração mais grave que vai acontecer com esses pacientes. É todo mundo que vai fazer? Não, não é. Na minha prática, eu vejo o quê? Que o que interfere muito é a quantidade de vezes que esse paciente vai fazer o quê? Aumentar a frequência respiratória, ou seja, A quantidade de vezes que ele vai passar por um estresse desse de calor, né? Exatamente. E o que faz eles aumentarem a frequência respiratória? O calor, que é pra gente hoje, eu acho que é o mais importante, né? Com essas altas temperaturas, mas o paciente muito ansioso também. Eu vejo que o paciente muito ansioso, a progressão da doença é muito rápida, né? A progressão da síndrome, na verdade, é muito rápida. E tudo que fizer... Exercício físico também. Tudo que fizer eles aumentarem a demanda respiratória, a frequência respiratória, isso vai sobrecarregar a região da laringe, principalmente. Entendi. Tá? E aí o prognóstico é pior. Você antes falou que uma das, não alterações, mas características morfológicas desses cães é sobre o palato. O que seria esse palato para o pessoal poder entender, né? E como é que ele interfere na respiração? Porque eu gosto muito de mostrar, nas minhas consultas, eu sempre trabalho com imagens, porque é muito mais fácil de explicar, né? Mas vamos lá. O palato mole, quando a gente encosta, eu vou tentar explicar de uma forma assim, como para todo mundo poder entender. Quando a gente encosta a língua no céu da boca, a gente está encostando no quê? No osso palatino, no palato duro. Depois do palato duro, a gente tem o palato mole, que é uma extensão muscular, né? E essa extensão muscular, ela vai fazer que divisão? Ela vai dividir a orofaringe, vai dividir a cavidade oral de cavidade nasal, tá? Então, esse palato mole, ele vai fazer essa divisão de cavidade oral para cavidade nasal. Existem duas formas da gente respirar, ou pelo nariz, então o ar vai passar pela cavidade nasal, vai passar pela nasofaringe, laringe, traqueia, pulmão. Ou a gente respira pela boca, a gente abre, eu falo a gente, é eles também, tá? Sim. Então, abre a boca e respira pela boca. O que acontece com esses pacientes que eles têm o prolongamento do palato mole? Quando tem esse prolongamento, existe uma coisa ali, na laringe existem as aritenoides, que são as portinhas que eu falo, e existe a cartilagem, a epiglote. Qual que é a função da epiglote? A epiglote, quando a gente vai comer, eles vão se alimentar, a epiglote fecha a laringe ali para esse paciente não broncoaspirar, né? O alimento não entrar para trato respiratório ao invés do digestório. Quando esse paciente ele tem esse prolongamento do palato mole, o que acontece? Essa epiglote aqui, eu vejo em muitos casos, quando ela não realiza a função dela da forma correta. Às vezes ela vai fechar, na hora que ela vai voltar, ela encarcera na nasofaringe. Na hora que ela encarcera na nasofaringe, eu falei para vocês o quê? Ou a gente respira pelo nariz ou pela boca. Se a nasofaringe está obstruída ali
e a boca ali também, a epiglote está um paredão aqui, não passa ar, esse paciente não respira. Não tem como ele respirar, Entendi. né? Então, existem algumas estratégias que eles mesmos fazem para poder tirar essa epiglote dali, né? Normalmente eles fazem... Gente, eu tenho que imitar às vezes, mas eles fazem um engasgo, eles projetam a língua para fora. Nisso que eles projetam a língua para fora, o palato mole, ele dá uma puxadinha. Esse epiglote, Mas ele chega a dar aquele... Isso aí também não, né? Isso pode acontecer. O espirro reverso, você está falando? Que ou você está falando do estertor? Do espirro reverso mesmo. O espirro reverso, isso pode acarretar o espirro reverso, por quê? Os receptores, o espirro reverso, a gente precisa entender que é o quê? Não é uma falta de ar. O espirro reverso como que eu vou dizer? O espirro reverso é um espasmo, tá? Alguma coisa encostou no receptor ali e gerou esse espasmo. E onde estão esses receptores? Em nasofaringe. Às vezes, quando a epiglote está naquela região ali, ela encosta e ativa o espirro reverso. Entendi. Pode acontecer também. Entendi. Tá? Você falou sobre o palato. Falou qual outra diferença anatômica? Ah, tá, outra coisa. Muitos cães desses braquicefálicos, eles têm as narinas muito fechadinhas, né? Sim. Isso também eu reparo muito. Sim, eles têm uma das alterações, né, a narina. Agora, parte óssea de cavidade nasal, tudo fica comprimido ali dentro também. Eles têm uma obstrução, assim, tadinhos, de forma geral, né? Mas a estenose da narina mesmo é uma alteração importante, né? Tem indicação de fazer rinoplastia para poder abrir. O que é essa estenose? É o fechamento. Isso aí. Só para o pessoal O fechamento, entender. Exatamente. Quando a gente fala estenose, é o fechamento, né, da aberturazinha da narina. Alguns pacientes, eles têm essa narina mais fechadinha, mais estenosada que a gente fala, e tem indicação, né, de poder fazer uma cirurgia para abrir mais a passagem desse ar. Por que que se abre? Por que que a gente, né, indica isso? Tudo que o ar, ele precisa passar num espaço ali. Se você diminui o espaço da passagem do ar, esse ar, ele tem que entrar com o quê? Com mais força, com mais pressão, tá? E o que faz a síndrome do braquicefálico? O que é ruim para o prognóstico? Quanto maior pressão esse paciente tem que fazer para respirar, pior é a progressão da doença. Então, se a gente consegue desobstruir o máximo que a gente pode, então, fazendo uma correção nessa narina, fazendo uma estafilectomia, que fala, né, o que é estafilectomia? A estafilectomia é a correção cirúrgica do prolongamento do palato. Então, vai ser retirado o que está a mais ali, fazendo esse processo obstrutivo. E esses dois procedimentos cirúrgicos, eles são simples? Como é que é? Uma pessoa que tem um animal com essa condição, né, ele precisa procurar por um especialista, mas aí é simples a cirurgia, o pós-cirúrgico também é simples, como é que é? Depende muito. Tudo que eu vou falar para vocês depende. Por quê? Depende, antes de fazer qualquer cirurgia, qualquer coisa, esse paciente ele precisa passar por um diagnóstico de obstrução de via aérea superior, tá? E como que se faz esse diagnóstico? Endoscopia respiratória. Então, a gente entra com uma câmera e a gente vai avaliar todas as alterações. Ele tem só alteração primária? Ele tem só o prolongamento? Ele tem só o fechamento da narina? Ou ele já tem alterações secundárias? Quando esse paciente já tem alterações secundárias, ou seja, essa laringe, ela já tem aí uma perda de função, né? Isso tudo altera no prognóstico. Então, eu falo assim, altera no prognóstico, altera também o quê? A cirurgia. Sim. Então, uma cirurgia que teoricamente era para ser mais simples, né? A correção do palato ali mesmo, ela é de forma muito rápida que se faz isso. A narina também. Então, é uma cirurgia rápida. Mas quando você entra ali com o endoscópio e você vê que esse paciente ele já tem várias alterações secundárias, isso muda muito no prognóstico, né? Entendi. E demora no tempo cirúrgico também. Entendi. A gente acaba falando muito de cachorro, porque às vezes é o nosso dia a dia, mas os gatos também sofrem com o mesmo problema. A gente tem gatos também braquicefálicos, né? Tem. Raças braquicefálicas. As condições são as mesmas que a gente estava conversando até agora? As alterações morfológicas
promovem os mesmos problemas? Alterações morfológicas podem ocasionar todos esses problemas. O que eu vejo, agora, Rodrigo, eu vou te falar da minha rotina, da minha experiência, tá? Na área. O que eu vejo? Normalmente os gatos, o gato por si só, não é só o persa, o gato por si só, ele já é braquicefálico, porque a conformação cranial dele, ele já tem as mesmas alterações. Mas o que a gente vê muito na rotina é o quê? O gato, ele é um paciente mais tranquilo. Ele não é aquela agitação toda do cachorro, né? E o que eu falei para você? Que a alteração de pressão, então, a forma que esse paciente vai puxar esse ar altera muito na progressão da síndrome, né? Entendi. E os gatos, o que eu vejo é o seguinte, eles são mais tranquilos. Então, normalmente, o gato que chega mais para mim para atendimento é o gato que tem asma. Já peguei, mas assim, pouquíssimos casos de que realmente dá algum problema por conta de via aérea superior. É mais assim, o paciente fazendo espirro reverso. Entendi. Então, mas assim, fazendo a clínica ali da síndrome braquicefálica de falta de ar, de muito, muito raro. Quais são, agora a gente pensando, a gente falou sobre o que pode provocar dificuldade respiratória em alguns animais, mas a gente estava conversando antes de eu fazer a próxima pergunta, a gente estava conversando antes, você falou que uma outra raça que não é considerada braquicefálica tem sido paciente frequente lá do seu consultório. O Spitz alemão, né, se fala muito pouco, quando o pessoal, porque eles são lindos, eles são a coisa mais linda do mundo, é um Spitz. E quando os tutores, eles vão, eu quero ter um Spitz, e vão para a internet, não tem nada dizendo, né, de alterações respiratórias desses pacientes. E realmente, quando a gente pega literatura, tá lá, os braquicefálicos lá, todos lá bonitinhos. O Spitz, ele não aparece nessa classificação. Sim. Mas na prática, eles têm as mesmas alterações obstrutivas, tá? E é o que eu falo que é meu campeão de venda. O que eu mais atendo hoje é Spitz. Porque realmente eles têm o focinho deles não é tão achatado, né? E por que será, então? O que acontece, assim? A gente acha que não tem focinho achatado, mas se a gente pega... eu gosto de mostrar isso muito. Tudo que eu falo, eu gosto de mostrar. Quando a gente pega uma tomografia de um paciente que ele tem ou dólico-cefálico, mesátocefálico, você vê a conformação da cavidade nasal dele, a conformação cranial, e você pega desses pacientes, você vê que as estruturas ficam todas achatadas. Quanto mais esse crânio ele foi projetado para ser reduzido, né? Isso achata as estruturas. Isso aí são os cruzamentos que são feitos. Exatamente, seres humanos, né? São feitos Intervindo procurando aí. por um cachorrinho menorzinho, né? Cabecinha pequenininha, focinho pequenininho. Exatamente. Tá. Agora o pessoal chega lá na loja e fala, mas Renzo, o que eu vou fazer? Eu tenho que passear com o meu cachorro, ele precisa de exercício, senão ele vai destruir a minha casa. E tá um calor danado, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para poder diminuir esse estresse do calor? Olha, eu vou te falar assim, a maioria dos meus pacientes eu tô indicando fazer os passeios só à noite, tá? Com esse calor, o que eu falo? Utilizar algumas estratégias para tentar ajudar eles a termorregularem, né? Eles fazerem essa troca de calor de forma mais fácil, mais eficiente. Molhar a barriguinha, né? Dar um gelinho ali para ele ficar brincando com o gelo, água gelada. Então, tudo isso que você puder fazer para ajudá-los a fazer essa troca de calor, isso é muito benéfico para eles, né? Outra coisa que eu falo muito com os meus tutores é o seguinte, o ar está mais quente, o que os pacientes eles tendem a fazer? Eles tendem a aumentar a frequência respiratória. Nisso que aumenta a frequência respiratória, essa pressão do ar passando ali, resseca bastante também a região da gargantinha. Então, assim, hidratar bastante, mas eu falo nebulização com soro fisiológico, para umidificar mesmo, tá? Entendi. Isso também ajuda muito esses pacientes. Tá, mas tem que passear. Se por um acaso alguma pessoa passou por uma situação em que um animal entrou por um estresse de calor excessivo, sei lá, caiu no chão, como é que acontece? É uma pergunta, na verdade, assim, qual é o sintoma, o que a pessoa vai observar no pet que ele está passando por uma situação crítica provocada pelo calor? Ele desmaia?
O que ele vai Olha, é fazer? Ele porque, deita? assim, depende muito, né? Mas você vai visualizar a angústia respiratória dele, ele vai estar com a frequência respiratória muito elevada, a língua vai estar lá para fora, ele vai estar até com carinha de desespero, ele vai estar. Uhum. Mas esses pacientes, eles podem desmaiar, né? Eles podem ter convulsões por conta desse calor. Então, assim, são várias coisas que você pode ver acontecendo, né? E o que você busca fazer? Você está no meio da rua, você está em casa. O que você tem que buscar fazer é tentar realmente esfriar o corpo desse animal, né? O corpinho Molhar. dele. Então, molhar, Molha ele. botar né, toalha molhada, botar gelo em volta, o que você puder fazer para tentar esfriar ele o mais rápido possível, né? Entendi. Então, isso aí é uma situação crítica fazer É isso uma daí. A primeira situação, é coisa é isso aí. fazer. E daí correr para o veterinário. Correr para o Tá. veterinário. A gente já viu casos, apareceu na internet já, de animais que morreram por calor. Né? Eu lembro de uma situação de uns anos atrás, eu acho que era um bulldog francês, que estava preso numa varanda da casa, não tinha ninguém no apartamento. Ele estava preso na varanda, no calor, latindo, latindo, latindo. Os vizinhos filmaram e até que chegasse socorro, o animal morreu. Isso é uma situação muito crítica. Então as pessoas elas têm que pensar nisso também, né? Porque as pessoas saem de casa para trabalhar de manhã cedo, só voltam à noite. Uhum. E não imaginam que no apartamento ou na casa, onde quer que seja, onde ela vai deixar o cachorro, pode ser que naquele momento que ela não está lá, o sol, com o movimento, pega exatamente em cima do animal tá, às vezes não tem água suficiente, o calor excessivo, e ela não está nem imaginando. Então isso daí é uma responsabilidade muito grande que a pessoa tem Com que ter. certeza. Né? É um risco grande, pode gerar, inclusive, um processo para essa pessoa, por maus tratos, eu acredito. Já não é muito a minha área, mas eu acredito que pode gerar isso daí. Mas eu acho que é uma preocupação que as pessoas têm que ter. Né? Isso Uhum. já que o cachorro vai ficar em casa, tem água suficiente? Exatamente. Não é isso? Tá arejado? Tá fresco esse local? Eu brinco muito com os meus tutores do seguinte, gente, vocês vão sair de casa, o seu apartamento é sol da tarde, sol da manhã, liga o ar-condicionado, deixa ligado o ar ali e depois Ou então bota um ventilador com a porta aberta, porque o negócio é o ar circular, né? o ar Imagina uma circular. casa fechada e o sol batendo em cima. Mas às vezes só o ventilador também não dá conta, porque fica aquele mormaço dentro de casa e você está jogando um ar quente ali, né? Então, isso daí é uma questão assim, né, do próprio tutor conhecer a casa dele, saber como que funciona, né? Sim. A gente sabe que tem várias coisas aí que as pessoas se preocupam também. Nossa, vai deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro, depois a conta de luz, não sei o quê. Eu brinco bastante com eles. Mas, infelizmente, a gente precisa pensar nessas coisas aí, porque né, ninguém acredita que vai acontecer, mas essas coisas acontecem. O legal é o seguinte, quando a gente pega uma situação dessa, eu gosto de fazer também, pedir para a pessoa se colocar no lugar, né? Por exemplo, um sol danado, um calor danado, vai passear com o cachorro 11 horas, meio-dia, o chão está muito quente, a pessoa está ótima, está calçadinha, né? Tá com a roupinha fresquinha, e o cachorro está andando com aquelas patinhas no asfalto ou no chão quente. Então eu acho que a gente tem que se colocar no lugar, imaginar. Então uma vez eu brinquei, falei, então faz o seguinte, fica descalço aí, vai passear também. Vai sentir o que ele está sentindo, né? É uma responsabilidade muito grande. Vai deixar em casa? Fica em casa, com a casa toda fechada, né? Sentindo o calor que fica dentro de casa. Então a gente tem que se colocar no lugar, imaginar se está realmente oferecendo o bem-estar, né? O cuidado, não é só deixar ração e água, né? Se o ambiente está adequado, porque isso é muito grave. Eu acho que isso daí é grave, chegando ao ponto de uma morte de um pet. Com certeza. E o que eu falo assim, é bem o que você falou, é se colocar no lugar e entender que para eles é pior ainda. Então, se tá calor para a gente, para eles está muito pior. Porque eles têm uma dificuldade de trocar calor com o ambiente. Então, para eles está muito mais calor, né? Eles são menos tolerantes do que a gente. Eles sofrem muito mais com o calor do que a gente. Sofrem muito mais. Né? E eu falo muito da parte respiratória por conta de obstrução de via aérea superior e tudo, mas o que é importante? Às vezes o pet ele é cardiopata, ele tem probleminha no coração. Então, tudo isso, as comorbidades que o paciente tem, tudo isso piora ainda, né, a situação. Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. O que eu mais tenho falado é para os tutores realmente, assim, redobrarem
todo esse cuidado em relação ao calor com os pets. Por isso, assim, tem que passear, é muito ansioso e vai destruir minha casa, mas eu falo assim, gente, pelo menos nesse verão, segura um pouquinho, vai à noite e anda por mais tempo. Entendi. Ou vai bem mais cedo, pela sombra. É isso aí, pela sombra, bem mais cedo, eu coloco assim, no máximo 7 horas da manhã, no máximo, máximo, máximo. Depois de 7 horas já tá quente pra caramba. Quente. Se tiver no sol, já tá queimando já, né? Isso aí. Então tá, então a gente tem que ficar esperto com o calor, não pra gente, mas pros nossos pets. Temos que estar atentos demais com a hidratação. Eles precisam de água à vontade, não é isso? Às vezes não só uma vasilha de água, só que mais do que uma vasilha de água. Sim. Né? Até porque os animais que ficam sozinhos, principalmente, a gente não sabe se às vezes uma agitação entornou uma das vasilhas, ficou sem água, é perigoso. Evitar passeios, então, em horários quentes, que hoje em dia o horário quente a partir de 7, 8 horas da manhã já está quente. É algo mais que eu esqueci, a gente tem que reforçar para as pessoas? E a gente fala muito dos tutores que ficam o dia inteiro fora de casa, mas quem tem aí a possibilidade de se conseguir trocar essa água, colocar água gelada mesmo para eles, algumas vezes por dia, melhor. Isso ajuda bastante também. E banho e água. Dar um banho no cachorro de vez em quando para refrescar. Isso é importante? É legal? Importante, ajuda. Importante. Às vezes quem tem animal em quintal também, deixar uma piscininha ou algo assim, é legal? Tudo que a gente puder fazer para ajudar eles a fazer essa troca de calor. Resfriar o corpo, né? Exatamente, resfriar o corpo. Então, você molhar a barriguinha, né? Se não puder molhar ele inteiro, mas se você der um banho, deixar ele secar naturalmente, isso tudo ajuda muito. Tá bom, beleza. Doutora Larissa, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esclarecer e por trazer para a gente também informações importantes para enfrentar esse calor agora. Se vocês gostaram agora desses assuntos que a gente trouxe aqui agora, curta a gente, se inscreva no canal, traga para a gente também comentários que vão acrescentar e trazer novos assuntos aqui. Muito obrigado.